Vou começar. Boa noite a todos. Agradeço aí a presença de vocês. A gente está chegando na nossa penúltima aula. A gente vai falar um pouco de um tema um pouquinho mais pesado hoje, né? De metodologia aplicada, ferramentas de gestão de riscos psicossociais. Mas, enfim, é preciso a gente abordar um pouquinho desse assunto também, né? A gente vai falar um pouco sobre a ISO 45003, recentemente publicada em 2021, né, uma norma técnica internacional, e também de três principais ferramentas científicas, né, validadas aí pela ciência, principalmente na Academia Científica Internacional, que aborda a gestão dos riscos psicossociais. Tem as pessoas me chamando aqui só um Pode pouquinho. deixar que eu estou deixando entrar. Você tá? Tô. Tá. É, Eu começo aqui falando um pouco, tá? Já assim, uma revisão, mas eu quero deixar claro que essa é a metodologia geralmente utilizada tanto pelo questionário de Copenhague, que, ao meu ver, é o questionário mais amplo, mais completo e ajustável às realidades laborais. Ai, peço desculpas. É, Desculpa, gente, eu tenho uma criança de 3 anos aqui. Não tem problema nenhum. Então, essa metodologia, ela traz aí como principal foco, né, algumas ações importantes. Primeiro, a criação do comitê multiprofissional, que a gente já falou, a sensibilização que deve ser feita aí dentro das organizações, e vejam que o comitê multiprofissional, ele vai fazer exatamente a gestão de todas essas ações aqui. Então vejam que é um ciclo, né? Uma gestão cíclica focada aí em ações PDCA, que a gente vai ver tão logo aqui nos próximos slides, mas a sensibilização, o treinamento e conscientização das equipes multiprofissionais que vão atuar aí na gestão dos riscos psicossociais, dos trabalhadores especialmente que precisarão estar de forma muito ativa em todas as ações, e também a liderança. E na identificação e classificação dos riscos, essa equipe vai estar direcionada para aplicar os questionários, escolher a melhor metodologia, a coleta de dados, as análises dos fatores dos riscos psicossociais e também trazer a indicação dos graus de riscos. Essa equipe, ela vai também divulgar os resultados, ou seja, a prevalência desses fatores, né, como forma de um semáforo mesmo ali, indicando os níveis, né, leve, moderado, leve, ou alto, muito alto, né, dependendo da escala do questionário ali indicado para fazer a coleta dos dados. O plano de ação, né, eles vão, inclusive, né, trazer, enfim, terceiros, consultores ou o próprio time de recursos humanos ou saúde e segurança do trabalho vai implementar e executar as medidas preventivas e também fazer o monitoramento, que é esse acompanhamento periódico das ações implementadas, inclusive, né, divulgando aí seus resultados com assertividade ou efetividade, dependendo dos resultados. E a ISO 45003, ela traz aí, né, um escopo, né, muito importante, interessante, porque foi focado exatamente para trazer diretrizes na gestão de riscos psicossociais no trabalho. Ela complementa aí a norma, né, a ISO 45001, focada exclusivamente em fatores que impactam o bem-estar dos colaboradores, e também é uma norma aplicável às organizações, independente de tamanho, setor, porte, sempre buscando a melhoria da saúde mental no ambiente profissional. Então, eu já falei um pouco aqui, a ISO, né, ela traz aí como base o PDCA, que é o planejamento, a execução, a melhoria e a verificação dessas ações que vão, né, de forma cíclica, fazendo monitoramento, fazendo análise de impacto, fazendo análise de benefícios e efetividade das ações. Então, de forma bem sistemática, o planejamento traz a identificação dos perigos,
A execução traz a implementação do controle de medidas preventivas baseadas na avaliação. A verificação, né, traz o monitoramento de indicadores e as melhorias, com certeza, de revisão contínua e ajustes nas estratégias adotadas. As etapas para a implementação da ISO 45003 surge principalmente com o comprometimento da liderança, né, o engajamento dessa alta direção, o diagnóstico inicial, que é o mapeamento da situação atual e identificação das prioridades, o planejamento estratégico, que define os objetivos claros e o plano de ação mais detalhado, e a integração com sistemas já existentes, né? Então, vejam que são etapas muito bem pensadas e planejadas e que obedecem também a uma metodologia. O comitê multiprofissional, que eu já falei, de importante, de fato, assim, atuação, né? A gente sugere pelo menos de 2 a 5 membros, dependendo do tamanho da empresa. Sempre por quê? Eu digo que RH não faz nada sozinho e digo que SST não faz nada sozinho, né? Vejam que são ações e conhecimentos muito complementares. Então, é possível, sim, eles fazerem também um canal de comunicação, envolvimento de todas as partes. Eles vão trazer o gerenciamento, coordenando as ações do processo de gerenciamento de riscos e também compartilhando informações e dúvidas, né? Principalmente acerca de prazos, responsáveis pelas ações, etc, né? A Oh, meu Deus do conscientização... céu. Olá? Célia? Não, tô Quer falar tentando tirar uma cópia aqui e não tá indo. Célia, você quer Ai, falar? desculpa. Não. Imagina. A conscientização e a sensibilização é uma etapa muito importante. Gente, desculpa, eu vou pegar o meu filho no colo. Vem aqui. A conscientização e a sensibilização, que são etapas assim muito importantes que a gente já... Pessoal, desculpa mesmo. Só um pouquinho, tá, gente? Esse é exemplo da gestão do risco psicossocial ao vivo. É assim que a liderança cuida do outro. A gente passou por isso na pandemia. Parece brincadeira, viu? Na pandemia eu passei por tudo isso. Eu atendia, pegava no colo, ia atendendo, deu tudo certo. Os dois estavam bem doentes até semana passada. Eles então... ainda estão manhosos, Thaisa? Vamos que vamos. Oi? Eles ainda estão manhosos? O mais novo, sim. O mais novo, ele demanda bastante de mim agora à noite, mas geralmente o meu marido sai. Hoje ele não saiu aqui com eles, mas vamos lá. Então, assim, né, conscientização, sensibilização, a gente já falou um pouco, né, sobre essa educação continuada, especialmente para o envolvimento de todos, especialmente, vejam que essa etapa, se ela for bem direcionada e bem gerida, com os treinamentos, conscientização, ela vai impactar especialmente no resultado, tanto do envolvimento e adesão dos questionários por parte dos trabalhadores, como também na identificação desse risco, porque vai depender muito das respostas, quanto mais honestas e verdadeiras dos trabalhadores, mais o resultado vai ser assertivo no que se refere ao plano de ação, né? Estava faltando um aqui. E a identificação e classificação do risco, né? A gente entende que empresas aí até de 25 trabalhadores, essa avaliação possa ser por questionários curtos, entrevistas ou grupos focais. Então, de novo, a participação de todos, garantindo sempre o anonimato. A escolha do instrumento, a coleta de dados por meio dos questionários, não qualquer questionário, né? Hoje está, assim, a internet, enfim, os meios de comunicação, redes sociais estão divulgando inúmeros instrumentos. Então, cuidado, vejam os instrumentos que têm validação científica, que foram aplicados, especialmente, assim, científicos, né, que trazem um embasamento ali técnico e científico confiável, que tenham a validação principalmente naquele segmento a ser aplicado, nos grupos homogêneos de exposição, e também a classificação do nível do risco, que preciso, então, trazer os critérios ali de análise para a tomada de decisão baseada em dados. Os objetivos... Thaisa,
Oi. Rapidinho, só na tela anterior, quando você colocou a participação de todos garantindo o anonimato, Uhum. existe quando participei desse tipo de processo em outras corporações, a questão de confidencialidade e anonimato, ela era opcional. No caso, quando isso quando isso estiver para ser aplicado nas corporações, quando estiver tudo certinho, o anonimato ele vai ser opcional ou não? Ele vai ser Veja. estritamente anônimo ou a pessoa, se quiser, ela vai poder se identificar? Aqui eu estou partindo do pressuposto, Igor, que a LGPD, não sei se estava vigente já. Você sabe me dizer? Porque é o seguinte... Foi em aqui nós... 2020 isso, 2020? Então, na sim. primeira vez que eu fiz. Então sim, né? O que a gente sempre toma cuidado é que quando a gente trata de fatos e dados sensíveis, e eu entendo que estes são dados sensíveis, dados de saúde, dados às vezes até de íntimos, né? De foro íntimo ali, eu tenho muito cuidado com isso. Pelo menos a LGPD traz que todos esses tipos de dados, né, que a gente não consiga não identificar, eles precisam ser tratados de forma especial. E eu vejo como um dado sensível. Eu sempre vou partir do pressuposto de que as empresas tenham sim esse cuidado no anonimato, na confidencialidade, até para evitar vazamento de dados. Né? Então, entendi. Porque isso inclusive foi para a estatística da quantidade de colaboradores que gostariam de se identificar e os outros que gostariam de permanecer em anonimato, para poder, inclusive, a gente levantar outro dado para saber até que ponto esses que estavam em anonimato estavam, de fato, sendo oprimidos, suprimidos, estavam sendo assediados. Então, é por isso que eu estou perguntando, né, para poder ter uma noção de como isso vai caminhar. Desculpa até, exatamente. hein, Thaisa, só contribuir, né? Eu vejo que a empresa que geralmente está que poderá estar com um índice maior de risco é exatamente aquela que, né, que se não for no anonimato não vão aparecer os dados, porque as pessoas não vão se permitir a colocar. Pelo receio, medo, né, da posição. Então, para levantar o índice desse risco, favorece o anonimato, né? Muito. Porque as empresas mais doentias são aquelas que as pessoas não vão se sentir à vontade de estarem colocando a veracidade ali dos fatos, né? Exatamente. E presume-se que a pessoa que ela tem, é o que o Igor falou, às vezes ela quer ser identificada. Então, se ela quer ser identificada, eu presumo que ela tem um fácil acesso ali, né? Ela pode ali bater na porta do gerente ou falar, enfim, né, de forma mais aberta, ter esse acesso de fala. Então, eu acredito assim, o problema maior aqui é não identificar. Quer dizer, a solução aqui é não identificar mesmo, né? Porque aquele que se deixa identificar, ele tem o acesso, geralmente ele tem esse acesso fácil na empresa. Né? Então, eu estou aqui, eu sou a Thaisa, eu passo por esse problema e falo abertamente. E sabe que vai ser ouvida, que vai ter solução ali, né? Algum plano de ação, enfim, para mitigar certos problemas, muitas vezes graves. Né? Agora, eu sempre vou, né, me pautando pela Lei Geral de Proteção de Dados, até para evitar qualquer problema, sabe? Em se tratando de dados sensíveis. Tá? Perfeito, Thaisa, muito obrigado. Imagina. Os objetivos, né, dos questionários, eles exatamente levar ao anonimato, tá? Eles nada mais traduzem que o acesso de escuta e fala indireta, ou seja, expor ali os potenciais fatores psicossociais, né? Eu acho que no Brasil nós nunca tivemos uma oportunidade assim, de falar, de expor, né? E de muitas vezes ter como análise, né? Essa gestão da comunicação e a gestão desse relacionamento social no ambiente de trabalho. As ações são baseadas em dados, né? Monitoramento e a efetividade de resultados e impactos acaba sendo possível por conta do monitoramento. Os instrumentos têm como função também compreender os níveis, aferindo os níveis de riscos e demonstrando aí o resultado, os impactos.
e o cenário ali que aquela organização laboral acaba apresentando, e também trazer identificar, né, os fatores de riscos como forma de prevenir o risco, mitigar o dano. E depois, as principais formas de coleta que nós podemos pensar, né? Primeiro, o mais fácil, questionários digitais, então plataformas como Google Forms, SurveyMonkey, Qualtrics ou sistemas e aplicativos corporativos. Essa modalidade, ao meu ver, é mais fácil porque você consegue fazer análise estatística, né, ali dos riscos mais evidentes, mais recorrentes, mais prevalentes e também demonstrar o nível do risco. Agora, é possível, a depender da empresa, fazer o questionário impresso, né, aproveita a oportunidade de treinamentos, reuniões, salas de descansos, ou também entrevistas estruturadas. Para pequenas empresas, eles estão fazendo muito por grupos focais, né? Sempre, claro, guiado, direcionado e conduzido por um profissional habilitado. Eu trago primeiro aqui questionário, que é COPSO, que ao meu ver é o mais completo, ele é o mais assim ajustável à realidade. É um questionário amplamente divulgado na literatura científica internacional, foi traduzido por diversos países, mas muitos países mesmos, aplicado, validado e traz resultados muito benéficos. E ele, inclusive, ele traz algumas dimensões, né, importantes. São várias dimensões e ele gera os scores identificando as áreas mais críticas. Ele é adaptável, né? A gente no Brasil tem alguns artigos científicos muito bem elaborados, que eles fizeram a tradução transcultural, então adaptando linguagem, adaptando cultura, adaptando contexto. Ele tem versões flexíveis, né? Para empresas menores, a gente sempre sugere os curtos, de 30 a 40 itens. Os formatos mais longos geralmente chegam a 140 itens. E tem uma base teórica sólida, porque é amplamente divulgado no mundo. Temos um segundo questionário, também bastante aplicado, ele é mais prático, 35 itens, é o HSE, ele foi desenvolvido no Reino Unido e tem 7 dimensões chaves: demandas, controle sobre o trabalho. Opa, eu pulei aqui, né? Peraí. Aqui. Controle sobre o trabalho, apoio gerencial, relações no trabalho, papel na organização, mudanças organizacionais, justiça e respeito. Esse ele é bem prático, né? Apesar das demandas, mas ele é bem aplicável, o HSE ele é bem aplicado em hospitais, né? Os itens são mais sucintos, mais breves. E esse é o JCQ. Esse também é bastante aplicado em empresas de médio porte, são 49 itens, 3 demandas: demanda psicológica, controle sobre o trabalho, que fala sobre a autonomia, o uso de habilidades, apoio social, suporte de chefias e colegas, e fala também, deixa eu passar para cá aqui, e ele fala também sobre o trabalho ativo, ou seja, alta demanda mais autocontrole, né? Os desafios ali estimulam a autonomia do trabalhador para resolver. O trabalho passivo, que fala da baixa demanda mais o baixo controle, né? Então tarefas monótonas, sem poder de decisão, e também o trabalho estressante, que é alta demanda, baixo controle e a pressão elevada, sem os recursos devidos, né, para gerenciá-la. Esse de todos é o mais prático, tá? HSE. Os indicadores de impacto são inúmeros, né? 30% de redução de absenteísmo, né? Diminuição de faltas, problemas de saúde mental, afastamentos, 25% no aumento da produtividade, os colaboradores eles acabam sendo mais engajados, mais motivados, e 40% na redução de turnover, maior retenção de talentos e satisfação no trabalho. Eu deixo aqui uma mensagem final para vocês, né? Seja a transformação que você deseja ver no mundo. Esse é meu lema. Eu gosto muito dessa frase. Eu acho que pode ser que nós estejamos aqui nessa primeira imagem, porque muitas pessoas ainda não enxergam, não ouvem, não querem, né, a mudança, estão resistindo, não têm consciência dos benefícios, mas a gente precisa ser essa luzinha aqui, ó, no meio, e pode ser que daqui a um tempo a gente consiga, né, transformar essa resistência num amplo coletivo consciente. Então eu conto com vocês e também contem comigo
a gente está junto aí nessa jornada. Muito obrigada. Aí eu queria ver se vocês têm alguma dúvida sobre essa aplicação dos questionários. É claro que é assim, tá? A gente tem formas e formas, então vai depender muito do contexto laboral, vai depender muito da conscientização das pessoas. Alguém falou alguma coisa? Da conscientização e também dessa equipe multiprofissional. Eu acredito muito nessa equipe, que vocês possam ser aí essa luzinha e esse primeiro agente que vai à frente dessas ações, formando essa equipe, levando as pessoas e que, quem sabe, daqui a um ano vocês já estejam totalmente preparados aí para lidar com os desafios e as oportunidades. Alguém me fez pergunta aqui no chat? Não. A metodologia ficou clara para vocês? Ficou bastante clara, Thaís. Inclusive, estava lembrando das nossas reuniões para poder a gente dar segmento, né? E quando você falou sobre as traduções, sobre a tradução transcultural, é uma coisa que a gente precisa se atentar bastante, porque, por exemplo, a gente olha qualidade, né? Que é grupo de qualidade, uma coisa assim, isso não. Uhum. E a gente demorou um pouquinho para poder entender, dar um estalo de que, na verdade, era uma roda de conversa, um espaço de escuta, ver o que o colaborador tinha para poder trazer, né, para a empresa, né, trazer para a corporação. Então, os demais eu não confesso que eu ainda não tive acesso, mas eu acredito bastante que o questionário de Copenhagen ele seja bem eficiente para aquilo que é a proposta do nosso trabalho aqui. Com certeza. O bom é que ele é ajustável, né? Ele, assim, você pode inserir os itens ali, dependendo da organização, dependendo da, por exemplo, uma organização ali, por isso essa equipe multiprofissional é tão importante. Ela vai, antes de propor essas ações todas previstas na NR1, ela pode fazer essa análise preliminar do risco. E fazendo a análise preliminar do risco, levantando os documentos, informações e os dados ali necessários, né, já que a RH e a SST detêm parte desses documentos importantes, ela consegue exatamente fazer um direcionamento de itens muito importantes nesse questionário, né? Então, um assédio, né, é algo que às vezes do canal de denúncia ali mesmo denuncia, né, ou evidencia. Então, há a possibilidade de colocar itens sobre assédio no questionário, né? Então, a detecção, né, desses fatores, dos riscos, fica muito mais claro. Eu não consigo ver, assim, uma outra forma, até mesmo para preservar o anonimato, para garantir a confidencialidade, do que o questionário. Né? E aí, dependendo das respostas, dependendo dos resultados, a empresa pode direcionar ali, às vezes, até uma proximidade maior com determinados grupos ou equipes, né, que de fato ali trouxeram algum fator mais exposto, algum desafio, né, a ser enfrentado para o plano de ação. Sim, e só complementando ainda com o que você falou, conforme nós íamos discutindo, o que é o plano de ação e o que seria um exemplo? A quantidade de coisas que foi possível desmembrar, a quantidade de possibilidade de plano de ação que foi possível desmembrar, assim, eu acho que é uma gama muito grande, porém eu acho que ainda são coisas que ainda dá para explorar ainda mais de acordo com o perfil da cultura organizacional, né? Dependendo da origem da corporação e demais coisas. Eu confesso que eu fiquei bastante fascinado com esse questionário. É um tema assim, né, que é desafiador, mas quando a gente começa a colocar em prática, a gente está falando aqui, o Igor, ele tem nos ajudado na validação de rações, porque ele é
Fala economista, ele é psicólogo. Eu, como advogada, não sou da área. Então, ele está trazendo um baita conhecimento, assim, validando as ações de fato, né, que trazem resultado, que são mais assertivas, que há envolvimento, né, dos trabalhadores. O legal é isso, assim, sentir quais as ações que a gente sente que tem mais envolvimento dos trabalhadores, né? E com isso, certamente, vai refletir no resultado. Né? E, então, o Igor, a gente, né, semana passada, acho que umas 3 reuniões, a gente validou ações, então é muito legal. Quando a gente vai para a prática, coloca a mão na massa, gente, é muito legal. Nossa, eu já estou Sejam ansioso cada vez para mais botar preparados isso para em isso. prática, né? Botar em prática de fato, Também. assim, sabe? Ver nascer, ver, né? Ser agente mesmo, né, Igor? É o que a gente espera, ser agente de transformação. Uhum. Porque esse era agente de transformação, de acordo com o que você falou, você colocou no seu último slide aí. As pessoas podem até achar um pouco de clichê, né? O marketing multinível trabalha muito com isso e também tem a teoria da fofoca, que eu tenho um melhor amigo, que nem sempre é o meu melhor amigo, mas que tem um melhor amigo. Então, se eu consigo promover uma mudança no meu melhor amigo, a probabilidade dele pegar e passar isso para o melhor amigo dele, vai passar isso para o outro melhor amigo dele, e isso é uma coisa que pode potencializar muito, né? Se você quer a mudança no mundo, então seja o ato de mudança. Então, se você consegue um melhor amigo, um segundo melhor amigo, e eles conseguem fazer isso com o melhor amigo, então é uma coisa que é uma reação em cadeia que você consegue perder o controle a respeito disso. Ô Igor, e isso a gente potencializa quando a gente vai para o mundo corporativo, né? Essas relações. Então, realmente é um movimento que pequenininho pode virar, reverberando, né? Pode realmente virar um movimento grande. Agora, vendo toda essa questão de questionários, de aplicação, o quanto que a cultura organizacional, né, ela precisa desse movimento e dessa tomada de consciência para a gente chegar nesse ponto e poder trabalhar os resultados desses questionários aí de uma forma, tanto a aplicabilidade dele quanto a avaliação dos resultados, né? Tudo está realmente muito conectado e eu considero até que essa margem de tempo que a gente teve agora, né, desse 1 ano aí, para fazer esse trabalho realmente de uma forma muito mais tranquila, mais ponderada e dentro do nível, né, que cada empresa se encontra. Eu acho que foi um passo importante isso. Vocês conhecem algum questionário? Alguém de vocês já tem aplicado? Já estão, enfim, já estão de alguma forma pesquisando sobre isso? O que vocês encontraram aí no mercado? Quiser compartilhar um pouquinho sobre. É porque eu acredito que seja, inclusive, a parte mais prática da nova NR1, né? A primeira ação, identificação dos riscos psicossociais. Como começar? Como dar o primeiro passo? Né? E de forma sistematizada, mais criteriosa, de forma mais organizada, né? Porque eu acho muito difícil também a gente fazer uma identificação de riscos psicossociais. Ele precisa ter uma abrangência coletiva, né? Então, para eu trabalhar com entrevistas individuais, dificilmente a gente vai conseguir estruturar e sistematizar, né, essa gestão. Então, eu acredito que o questionário, a metodologia utilizada ali, né, porque vocês vão precisar falar, né, ali para o fiscal, qual a metodologia, qual o questionário aplicado e como vocês chegaram no resultado. Então, é importante entender bastante principalmente essa fase de identificação e classificação dos riscos. Pode falar, Thomas. Eu queria escutar do pessoal que está em empresa se a informação está vindo de dentro para fora, ou seja, da liderança, e está existindo algum, como é que chama? Algum movimento, ou se o pessoal já está começando a perceber a informação vindo por rede social. Thomas, o que eu tenho percebido nos contatos que eu tenho aqui nas empresas do sul de Minas, de alguns amigos, né? Ou até mesmo profissional, assim, tá um burburinhozinho, mas eu tenho percebido que o LinkedIn tem sido uma ferramenta muito
propagador a respeito de algumas coisas relacionadas à NR1. Ainda tá muito, as coisas ainda estão um pouco embrionárias, né, com relação a isso. Inclusive, o Leonardo me achou no LinkedIn, né? Me convidou para fazer parte da equipe pelo LinkedIn. Mas o LinkedIn ele tem feito um pouco, mas eu acho que ainda está muito embrionário, ainda tem muita pouco sendo falado, mas ainda já está sendo propagado por mídias sociais. Instagram não tenho percebido, e demais redes sociais não. Mas dentro do ciclo das empresas, assim que eu tenho notícias, algo já está começando a ser falado. Vocês querem compartilhar algum caso, enfim, alguma situação que vocês já tenham aí, principalmente no que tange, né, ao adiamento da penalidade, tá, gente? Não é adiamento da norma, a norma começa a viger dia 26 de maio, né? Mas as empresas precisarão estar fazendo, pelo menos cumprindo aí as ações, né? Ainda que seja a fiscalização de forma educativa. Mas o que as empresas no geral estão falando, tá? Semana passada eu estava com uma empresa, achei interessante, porque a gente começou falando, né, sobre a possibilidade, enfim, de fazer, né, dar os primeiros passos. E aí uma pessoa falou assim, não, mas agora não é obrigação mais não. Falei, não é obrigação? Não, nós não temos obrigação mais de fazer. Eu falei, não, né? Então existe esse erro, às vezes essa ausência mesmo às vezes, de comunicação, né? Por parte aí até das empresas com as pessoas que já estavam trabalhando nisso, e de repente, né, todo mundo respira, mas também não quer dizer que a gente não tenha que ficar, ou tem que ficar esperando um ano. A gente precisa começar desde já. Até mesmo para preparar esse caminho aí de construção de uma nova cultura. Pode falar, Joana. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Thaisa, tudo jóia? Eu venho trazer uma dúvida aqui do pessoal da BRH aqui da Paraíba. Eu estava em reunião com eles hoje, e aí eles têm escutado, o pessoal do RH, a gestão da BRH tem escutado das empresas, né, dos colaboradores de recursos humanos que fazem parte aqui do grupo, que não vai ter não vai ter muita modificação, não vai ter muita coisa, não é muita novidade essa questão da NR1, porque já existia a NR17 que envolvia ali o risco psicossocial. E aí, quando eu estava falando, né, nessa reunião que a gente trabalha com isso, enfim, falando da Revigoradamente, aí eles me fizeram esse questionamento. Qual a diferença, então, da NR17 para a NR1? E como que essas pessoas de RH podem chegar para os gestores e, de fato, comprovar que eles precisam conscientizar dessa mudança. A equipe de RH está tendo dificuldade nesse sentido, porque os gestores estão entendendo que nada muda, que já existia a NR17, que incluía esses riscos psicossociais. Aí eu queria que você trouxesse, por gentileza, esse contexto para que eu retorne para eles lá, por favor. Ótimo. Excelente pergunta. Polêmica, tá? Mas eu entendo que, primeiro, a gente precisa começar do conceito. Um risco psicossocial é um evento, né, que pode ocorrer ali no ambiente de trabalho, focado principalmente no trabalhador, nos seus aspectos mais integrais, né, que seria a psique interagindo com o meio ambiente social, que é o trabalho. Então, o risco psicossocial, ele vai abranger aspectos psicológicos e sociais, e de relacionamentos sociais. Por outro lado, a NR17, ela traz as questões dos aspectos psicofisiológicos, que são as questões mais voltadas aos aspectos fisiológicos e aos aspectos psíquicos do ser humano, olhando muito para o individual, tá? E os riscos psicossociais já previstos na NR17, eles trazem tão somente as questões focadas em determinados setores. Então, trabalho em altura é uma NR, salvo engano, 36. O trabalho em espaço confinado, NR 37. Os trabalhos na indústria naval,
e também os trabalhos em frigoríficos. Esses 4 setores da economia, ou 4 atividades muito específicas, os trabalhadores são obrigados a fazer os exames psicossociais, tá? Segundo ponto, riscos psicossociais também pode, no anexo 1 da NR17, ele traz a atividade dos call centers. Então vejam, por que que o risco psicossocial é considerado o 6º risco e não o 6º inserido dentro da NR17, que trata da ergonomia, dos riscos ergonômicos? Porque hoje nós podemos abranger os riscos psicossociais para todas as pessoas, todos os trabalhadores, todos os segmentos, todas as empresas, né? Os riscos psicofisiológicos ali descritos na NR17, eles diferem e muito, inclusive do conceito, tá? Então, eu acredito no 6º risco, que é o risco psicossocial. O meu projeto de lei, ele trazia exatamente a criação de uma nova NR, trazendo conceitos, trazendo metodologia de aplicação, trazendo instrumentos, trazendo como fazer, e eles me vai, Ministério do Trabalho, inclui risco psicossocial dentro da NR1. Né? Essa é a minha grande crítica da NR1. A NR1 é a norma base, ela traz o gerenciamento dos riscos ocupacionais. E o risco psicossocial, ele acaba sendo regulamentado de forma a não trazer os elementos subjetivos que precisavam ser ali descritos, inclusive trazendo essa questão da ciência aplicada. Eu falo para vocês que eu estou aqui fazendo pós-doutorado, investigando 700 artigos científicos no mundo, nenhum deles prevê o risco psicossocial dentro do risco ergonômico, muito menos dentro dos riscos psicofisiológicos. A OIT, a OMS, falam de gerenciamento de riscos psicossociais, não de riscos ergonômicos, inserindo riscos psicossociais ali na ergonomia. Então, eu falo e sustento até o fim que o risco psicossocial difere em muito dos riscos ali previstos na NR17. Tá? Deu para entender mais ou menos? Deu sim. Muitíssimo obrigada. Eu vou levar para eles essa, porque tá todo mundo assim tentando explicar que precisa de fazer algo, né, para poder atender agora a NR1. E o pessoal simplesmente vem e fala que não precisa, que já existia a NR17. Olha que confusão. Por isso que precisa da gente. É isso aí. Obrigada, Thaisa. Imagina, precisar de qualquer coisa material, te passo, tá, Joana, sobre isso. Tá, perfeito. Obrigada. Aí. Pode falar, Felipe. Oi, boa noite. Desculpa aparecer atrasado, né? Mas eu Boa achei noite. que era 7 horas e não 7h30 na hora que eu entrei. Imagina. Mas vamos lá. O que a gente fala muito da NR17 é que ela é destinada muito mais aí à questão de operador de checkout e call center. Então, assim, ela não é tão abrangente as outras áreas. E aí, só colaborando com o que você estava falando a respeito do risco psicossocial como base, a NR1, a proposta dela é trazer isso, por isso houve tanta mudança. Porque até 2022, quando começaram a mexer na NR, a gente praticamente não falava em NR1, porque ela era muito básica, ela era pobre, na verdade. E agora ela está revisada e com uma riqueza muito maior de detalhes aí de como a gente faz gerenciamento de risco. Então, o que a gente aprende lá na segurança do trabalho no curso? A NR1, ela é a disposição geral. As outras são complementos dela. Trazendo o caso aí de questionário que vocês perguntaram, a gente fez em uma ocasião, acho que foi 2018, a gente fez uma ocasião de questionário de risco psicossocial para trabalho em altura. E tinha algumas questões ali de, você bebe, você fuma, como que você lida com o trabalho em altura, era um pouco mais destinado mesmo à parte de altura. E a gente teve até uma surpresa que a gente teve pontuações baixíssimas para a execução do trabalho em altura. Então, assim, praticamente 90% do nosso quórum de manutenção que realiza trabalho em altura
não estaria apto pelo risco psicossocial. Então, a gente identificou que era algo muito mais profundo do que a gente imaginava. Então, a gente deu uma segurada, começou um treinamento de NR35 que nós mesmos aplicamos no hospital. Então, a gente começou a elaborar um treinamento de NR35 mais focado em questão de responsabilidade, quem detém responsabilidade do risco à vida, qual a obrigação do empregador, qual a obrigação do empregado, como ele precisa estar para poder atuar. Então, a gente fez um treinamento um pouco diferenciado para tentar atender a realidade que a gente tinha. Aí já não sei se isso vale como um plano de ação desse risco, mas vocês falando a respeito, me veio isso na cabeça. E aí, vale, não vale? Será que essa tratativa é um início? Como que fica essa situação? Eu acho que sim, tá, Felipe? Acho que todo questionário é válido, né? O que vocês precisam ver é a referência dele, tá? Eu até sugeriria você aplicar para essas normas setoriais que eu falei, que já eram obrigatórios ter. Como é que vocês fazem a gestão, por exemplo? Há um monitoramento? Há quanto tempo mesmo vocês fazem o questionário de risco psicossocial para esses setores? A gente fez em 2018, mas eu não me recordo de ter tido repetições. Porque como Então, a gente teve um resultado muito abaixo do esperado, uhum. então a gente começou a trabalhar em outras vertentes para poder voltar a isso. Eu não vou conseguir aprofundar muito essas normas setoriais que eu falei, de obrigação do questionário, por quê? Eu acredito que eles não tenham essa gestão monitorada. Esse é o grande problema, sabe? Por exemplo, se foi em 2018, quanto tempo não se passou? Não é? Então assim, o que é legal da NR1 agora, ela traz uma metodologia. Ela traz as ações, ela traz ali o direcionamento, ela te dá o semáforo, ela dá né, ela implementa o plano de ação, né? E depois você precisa monitorar isso de forma frequente e contínua. Então, a cada ano, jamais, né? Um trabalho que tem um risco altíssimo né? Enfim, de queda, riscos fatais, né? De morte, enfim, acidentes. Isso precisa ser pelo menos a cada 3, 4 meses, porque o trabalho é muito dinâmico, né? O contexto laboral. Então, às vezes, o que eu sugiro é você aplicar os dois. Às vezes, um focado em trabalho em altura, que eu desconheço, tá? Eu posso até pesquisar para você, mas eu nunca vi nenhum questionário focado nessa atividade. E também um focado, né, na NR1. Eu acho que nada impede de você aplicar os dois, né? Ali, um às vezes mais direcionado e o outro de forma abrangente. A NR35 ela fala um pouco, né? Na verdade, ela prevê em um item o fator psicossocial. A gente chamava de fator psicossocial. Por Ah, quê? Para liberar ele em altura, eu preciso saber se ele dormiu bem, se isso. ele teve um café da manhã reforçado, mais ou menos Estilo de nesse vida, sentido. né? Por exemplo, né? Sim, sim, com certeza. Como foi a noite de sono dele? Uhum. É, e aí a gente elaborou, mas assim, não houve nenhuma, Validação não científica, houve nada. nenhuma base. Foi algo mais do É que a gente perigoso, teve né? referente ao treinamento porque a gente fez um treinamento de instrutor. E aí, nesse Uhum. treinamento de instrutor, ele fala: ó, você, como instrutor, você precisa estar atento ao fator psicossocial. E aí deixou a pulga atrás da orelha. Então, a gente levou isso para o hospital, desenvolveu algo ali sem muita referência, mas para tentar atender essa questão. E aí, a gente Uhum. reparou que a nossa pontuação era baixíssima. Então, nossos colaboradores estavam ali abaixo do esperado. E aí começou uma outra tratativa a Uhum. respeito. Sim, sim. Eu acho que às vezes a sugestão seria ter os dois. Às vezes um bem curto, direcionado para o trabalho à altura, e o outro, de forma geral, que você já abrange aí, né, inclusive outros aspectos psicossociais também. Igor? Oi, vamos lá. Sobre a parte da NR17, ah, na época em que eu pude estar na parte de avaliação, de avaliação psicossocial e avaliação psicológica,
a parte da ergonomia ela era muito trabalhada para evitar potencializar aquilo que já vinha de fora, de características, de peculiaridades e de sinais que eram colocados, descritos de fato no laudo psicossocial da pessoa. A NR1, assim, é um breve entendimento que eu ainda não tenho dominância a respeito total do assunto. A NR1 ela vem muito mais no sentido de vamos prevenir o que o estar dentro pode vir a causar, né? Então, assim, a parte do psicofisiológico é tipo assim, fulano de tal apresentou aqui pelo palográfico e pelo questionário de depressão que ele tem um humor um pouquinho mais rebaixado, é uma pessoa mais introspectiva. Então, os processos de você fazer de você cumprir a NR17 também apontavam para isso, para você não potencializar o que vem de fora. Agora, a NR1, na verdade, é você fazer o trabalho de prevenção do que se cria dentro. Eu não sei se ficou muito claro o que eu queria falar, eu só queria... E principalmente a abordagem. Eu acho que a abordagem da NR1 ela é coletiva. Isso. E a abordagem da NR17, no que se refere ao risco psicofisiológico, ela tem uma abordagem, por mais que tenha ali o meio ambiente, ela tem uma abordagem muito mais individual. Do trabalhador. Os aspectos ergonômicos e tudo mais, veja, você olha para o indivíduo, muitas vezes. Como é que ele está sentado? Eu tenho um estilo, vamos dizer, um biotipo, né? O meu colega pode ser baixinho e tal, então ele vai ter outra adequação, outro ajuste. Agora, o social, o psicossocial, ele vai abranger o ambiente social do trabalho. Quais os fatores que aquele ambiente social está desencadeando para um maior adoecimento, para um, enfim, maior, né, tantos danos aí que a gente já falou. Pelo menos para mim é bem nesse sentido, né? Então, ainda mais uma característica que difere de ambos os riscos, né? Oi, Léo. Não, imagina. Vai lá, Léo. O Léo tá saindo aqui. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau. Pode falar, Flávia. Eu queria aproveitar, achei muito rico esse relato do Felipe, achei muito rico. Se você fosse a fiscal agora da NR01, como é que ia ser lá a sua relação lá com o Felipe? Pra gente já ir, né? Vendo aí como que Tá vendo? Gente, como que você vai esperar um ano? Eles Não fizeram dá. tudo direitinho, de repente você tem um resultado que te dá um chacoalha e você fala, ferrou, agora faz o quê? Com esse resultado aqui, ó, que tá aqui, né? Aí eu primeiro ia falar assim, peraí, Felipe, o cara tá trabalhando desde 2018 sem nenhum relato, né, qualquer questão psicossocial foi levantada, né, para esse trabalhador ou para aqueles, um grupo de trabalhadores que estão numa atividade de altíssimo risco, né, trabalho em altura é altíssimo risco, é praticamente fatal. Então, veja, né, infelizmente, penalidade, não tem como. Mesmo se fosse, por exemplo, daqui um ano tá valendo. Eu tô olhando. Então, a minha dúvida, por exemplo, eles iam orientar como fazer ou não? Não, primeiro é orientar, tá? É que eu tô considerando antes da norma, tá? Então, vamos lá. Depois da norma, vigente, em maio? Isso. Tá. Primeiro, orientação, educação. Vamos ver onde está errado. Me mostra o seu questionário. O que você tem aplicado? Tá? Tem base científica? De onde, né, você encontrou? O que te levou, né? Qual a metodologia que você utilizou aqui? Tá, você ouviu. E a NR1 começou... Só uma dúvida. Aí, no caso, que nem ele falou que não tinha muita base científica, aí eles dão algum lugar para... Eles dão, geralmente, tá? Bom, o que eu tenho ouvido é que eles estão direcionando, sim, algumas ferramentas de diagnóstico que tenham, né, essa base, principalmente técnica e científica. Tanto é que eu trouxe 3 aqui dos mais utilizados, porque eles acabam tendo esse ajuste, né, transcultural mais fácil aqui para o Brasil, então eles conseguem fazer essa adaptação, né, as empresas. Mas nesse caso, trabalho em altura, é porque assim, eu não vou conseguir aprofundar muito, porque eu não sou de saúde e segurança do trabalho, tá? Mas eu acredito que tenha sim alguns instrumentos validados, tá? Nesse sentido. Por quê? Toda norma, quando é escrita e quando é publicada, principalmente as normas regulamentadoras, elas trazem um lastro, né, uma base muito forte técnica e científica. Eles não vão pôr nada ali que não seja validado.
Inclusive, né, os agentes químicos, físicos, né, os biológicos, a exposição, aquilo ali tudo foi testado cientificamente, para eles colocarem ali limites de exposição, tempo de exposição, os danos causados. Isso tudo é muito, assim, testado e validado, tá? Eu acredito que tem algum documento, tá, Felipe? Eu desconheço, posso até procurar depois e trazer para vocês alguma pesquisa. Mas eu acredito que tenha, sim, alguma ferramenta nesse sentido. Não sei se você quer falar, Felipe. Agora, se você chegar daqui um ano e tivesse esse histórico do Felipe, aí sim é penalização. Desculpa, eu não tinha entendido, tá? Mas assim, primeiro educar. E vocês viram que acabou saindo aquilo que a gente já conversou, né, na última aula. Eu falei, pessoal, dificilmente, ainda que não haja adiamento, né, eles não podem penalizar. Existem 2 visitas que eles precisam fazer, dar o prazo, ajustou, não ajustou, readequou, não readequou, aí sim, tá? São 2 visitas de acompanhamento, depois a penalidade. E sobre a multa, se durante um ano não poderá multar, outras sanções poderão ser aplicadas? Nossa, risco judicial altíssimo. Ok, tá Todo bom. mundo vai para a justiça, simples assim. Tá bom. Deixa eu só esclarecer alguns pontos aí. Na NR35, ela prevê muito a análise de risco, que a gente chama de AR. A análise de risco, ela deve conter todos os fatores de riscos. É um checklist. Então, a gente faz em forma de checklist. O cinto de segurança está com CA válido, existe algum dano visível ao cinto de segurança, ao talabarte, à corda. Então, a gente tem um checklist em que a gente verifica todas as situações para evitar todo e qualquer risco. Hoje, uma das vertentes que a gente tentou atender para cobrir esse fator psicossocial algumas perguntas relacionadas ao colaborador. Foi feito, o colaborador realizou o café da manhã para saber se a pressão arterial dele está aí no normal, ele afere essa pressão arterial para identificar aí qualquer risco. A medicina do trabalho trabalha com os exames, além da aferição de pressão, teste de labirintite, e aí vai colocando no prontuário desse colaborador. Então, existe aí um controle, talvez não tão bem amarrado, mas a gente tem ações. Eu falei no treinamento passado, né, na aula passada, que a gente teve uma fiscalização em que o Ministério do Trabalho alega que a gente faz segurança do trabalho e não consegue evidenciar. Então, às vezes, falta uma informação em papel aí. Mas o cuidado que a gente tem, pelo menos aqui, né, na nossa cabeça, de como a gente vai ajudar esse colaborador, isso é garantido. Mas o mais importante é isso, tem a prática, né? A gente tem um pouco dessa deficiência e isso é assumido nessa parte de evidência. Isso é um pouco complicado, porque os próprios fiscais, eles falam isso para a gente, tá, eu estou vendo o que você faz, mas cadê o relatório? Cadê o checklist? Cadê a evidência? Então, a gente começa... o que a gente precisa atender hoje é isso, como evidenciar. Então, a nossa parte estratégica está bolando aí, elaborando checklists, análise preliminar de risco, análise de risco da atividade propriamente dita, para tentar fechar esses buracos. Excelente. Viu como não é? Sistematizar. É super desafiador, né? Não é uma coisa simples, né? Que você começa hoje, terminou, né? Você vê, eles já fazem. Então, se chegar lá, vai ter todo um mapeamento já, mas vão ter vários pontos de melhoria, né? Mesmo eles que já atuam fazendo, né? Imagine quem deixar, né? Ô Felipe, eu acho que é mais sistematizar, organizar a gestão e documentar. Tudo você precisa documentar, né? É claro que o mais importante, gente, é na prática, né? Às vezes a empresa lindamente traz um hall de documentos, né? Um dossiê, entrega assim. E na prática não faz nada, né? Então, eu acho que agora é até, inclusive, uma oportunidade de fazer isso, sistematizar as ações, né? Aquelas empresas que já fazem de forma indireta, né? Todas essas ações que a norma traz, de cuidado, enfim, de prevenção, né? Às vezes não de forma sistematizada, né? Com metodologia científica, mas é muito mais fácil.
Eu acho que o mais difícil, Felipe, é mudar a cultura. Quando não fazem, ou quando não estão achando que está muito bem na fita, né? Ou quando resistem demais às mudanças. Aí eu acho que é mais difícil. Mas o seu tá fácil, é só sistematizar e evidenciar por documentos. Ô, Flávia, você estava falando e eu te cortei. Não. Era isso, como é legal ter o exemplo assim de quem já está fazendo, porque é bem trabalhoso, né? E você vê, mesmo quem tem muita boa vontade, falta pontos de melhoria ainda, né? Mesmo assim, né? A gente vai trabalhar o PDCA, né? O PDCA é isso, né? Planejar, agir, né? Checar e também revisar, né? A revisão ela é muito importante, o acompanhamento e o monitoramento. A NR trouxe isso muito assim, evidente, né? Muito expresso ali na norma. Mas tá ótimo. Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário? Só para fortalecer ainda mais assim o movimento, a gente vai ter que fazer toda essa mudança com tudo acontecendo, né? Então realmente é um grande desafio, porque a instituição não para, né? Muitas coisas acontecem e são vários pontos. Você vê uma ação focada na altura, trazer isso para um contexto geral de uma instituição é um grande desafio. Ó, sabe que eu fiquei feliz? Eu comecei o curso, eu pensei assim, por que uma empresa contrataria um consultor de sexto risco, sendo que já tem a equipe, que nem do Felipe, que já atua? Mas você vê como precisa de alguém de fora para poder falar, e aqui, como que você faz? E ali? Com Aí, certeza. opa, acende a luzinha, né? A gente que está inserido no dia a dia perde, né? Você vê, eles têm, pegando o exemplo do Felipe, todas as ações do movimento, mas um registro que ficou faltando, né? Que na hora você resolve o problema, você caminha para outro tema, e são exatamente esses pontos que são que se tornam referência das ações, né? Então, vai ser realmente muito importante, né? Toda ajuda é bem-vinda, né? Trazer luz, sabe, Flávia? Assim, o que eu vejo muito hoje, esse agente, né, da gestão do risco psicossocial, porque é um agente, ele vai precisar pôr a mão na massa, ele vai precisar sensibilizar, ele vai precisar estar à frente das ações, coordenando equipe, preparando equipe, treinando equipes, liderança e tudo mais. Ele vai trazer luz. Eu não vejo, assim, outra característica desse agente, tá? Eu acredito muito assim que quando as empresas têm essa, principalmente como a gente vê assim muitas pessoas perdidas, né? Muitos profissionais falam, meu, como começar, como atuar? Existe, né? Eu acho que existe um coletivo, eu falo assim, pessoas que estão muito envolvidas e afins, né? O importante às vezes a gente traz assim esse propósito, a gente abraça essa causa, porque a gente já passou por isso. Então, às vezes é mais fácil, né? Quando a gente sente na pele a dor ali. E quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor. E aí, o agente de transformação, ele vai chegar para dar luz. Porque, às vezes, o Felipe, enfim, os departamentos SSTRH nas empresas, eles não têm tempo nem de pensar. Eles não têm tempo nem de falar, gente, deixa eu respirar aqui, o que é um risco psicossocial? O que é NR1? Sabe? Aí vocês vão trazer exatamente isso. Vocês vão trazer essa luz, né, para os primeiros passos. Essa é a construção. Pode falar, Felipe. O que eu acho que a gente precisa ter ali eu vou falar do hospital, né, que é o meu local de trabalho ali, o que tem que ter é pelo menos um comitê que trata disso, para que as ações sejam descentralizadas, porque sozinho a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. E se houver resistência de outros setores, que normalmente acontece. Então eu vou conversar com a chefe da hotelaria e aí eu tenho alguma resistência, porque eu estou dizendo, olha, fator psicossocial, e ela está dizendo, eu preciso de produção. Então a ação tem que ser descentralizada, vai ter que todo mundo dar a mão e fazer junto. O que a gente tem, por exemplo, de resistência ali na questão ainda em altura, muitas vezes a gente precisa consertar um vazamento num telhado. Eu preciso consertar. A manutenção vai ter que ir lá e consertar, de um jeito ou de outro. Só que eu preciso ir lá junto para não deixá-los morrer. Vamos, grosseiramente falando, eu preciso proibi-los de morrer. E eles precisam arrumar. Então, a guerra é essa.
Porque eu falo, não, você não pode subir aí. Ele fala, eu preciso arrumar isso. Então, tem muita coisa a ser feita. E as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu olho para um lado, do outro lado, eles voltam a fazer do jeito errado. E eu volto ali para chamar a atenção. É quase que a vida do professor, tá? Chama a atenção de um, aí o outro começa a conversar, chama a atenção do outro. Então, assim, são muitas ações. Esse checklist é um grãozinho de areia no meio né, de toda a praia. Então, tem muita coisa a ser feita, né? Muita decisão, muita ação. E assim, eu acho que um ano vai ser pouco, tá? Eu acho que o Ministério do Trabalho vai ver que a coisa não vai rodar mais ou menos, vai estabelecer um ano a mais, como fizeram com o E-Social, porque tem muita coisa a ser feita. E se o time não tiver entrosado, né, a instituição não tiver entrosada para fazer acontecer, vai demorar mais e mais e mais. Mas assim, né, o nosso trabalho de segurança do trabalho não é só ação, é a conscientização também. Então, junto ao RH, a gente vai precisar conversar muito, conquistar muito, vender muito essa ideia para poder fazer a roda girar, né? E trazer a responsabilidade, Felipe, para o coletivo, né? A responsabilidade de um acidente de trabalho, um adoecimento, enfim, do turnover, não é do RH e não é do SST. Muito menos da pessoa ali que está sendo vítima, né? É de todos, assim. A responsabilidade é do coletivo do trabalho. Eu acho que puxar a responsabilidade para as pessoas, de forma, né, a sensibilizá-las, a conscientizá-las, elevar esse nível, né, cada vez mais de consciência, porque é uma elevação de nível, eu falo. A gente vai conseguindo aos poucos, viu, Felipe? Eu acredito muito nisso. A gente precisa dar os primeiros passos, a gente precisa... E outra coisa, quando começarem a ver os resultados, né? Às vezes, médio prazo, os resultados vêm. Então, pode ser que esses impactos hoje, esse estranhamento, esse incômodo que está gerando, depois passa a ser algo natural e algo até que gera esse bem-estar. Nossa, ainda bem que eu comecei, ainda bem que eu dei o primeiro passo, ainda bem que eu consegui ter uma abertura e acessar esse conhecimento. Que bom, né? Então, é o que a gente espera aí a médio e longo prazo no Brasil. Tá? Mas é puxar a responsabilidade para o coletivo. Essa é a questão. Que quando alguém adoece, quando o acidente acontece, não é culpa de uma pessoa, ou do time, ou da equipe, ou de SST, ou da liderança. É de todos. A responsabilidade é de todos. Sim, normalmente eu falo que é uma questão de cidadania. Às vezes o pessoal vem discutir comigo e eu falo, gente, isso não é segurança do trabalho, isso é cidadania. Isso é responsabilidade social. Só que o que é mais curioso é que o nosso principal adversário, não vou dizer adversário, mas a nossa principal resistência não é o colaborador, não é o operador, é a gestão. Então, a nossa grande briga, a nossa grande guerra ali que a gente trava é com quem toma a decisão. Quando a gente consegue conquistar, vender essa ideia e fazer dar certo com quem é da gestão, por si só a operação vai realizar. Então, a grande estratégia, ao meu ver, é conseguir fazer de cima para baixo ali o efeito cascata acontecer. Se não for dessa forma, a gente não vai conseguir nada, vai demorar e demorar e demorar. Mas assim, desculpa? Não, a questão de sustentabilidade do negócio, né? Quando eles entenderem que são questões de sustentabilidade de pessoas, de negócio, né? De inclusive saúde financeira, ROI, retorno sobre investimento, aí a coisa muda, tá? ROI, principalmente ROI. É o que eles vão. Porque a gente escuta muito assim, que segurança do trabalho é uma área de despesa. É uma área que só gasta. E, na verdade, quando a gente previne um acidente, a gente está economizando. Aqui é uma economia indireta, é uma economia implícita. Então, assim, como que eu mostro em números isso para quem pensa em números? Aí é que está a chave do negócio. Quando a gente começa a demonstrar em números, em reais... Indicadores. Aí a gente começa a ter uma aceitação melhor. Nosso grande trabalho é esse, na verdade, né? Porque a segurança... Isso, Felipe, e qual que é a essência da gestão do risco psicossocial? Decisão Economia, baseada né? em dados. Decisão baseada em dados.
reduzir que é a mais legal. Porque, assim, hoje eu tento mostrar em reais o custo de uma hora-homem trabalhada por um afastamento. Olha quanto a gente está perdendo em reais aqui. Porque é essa a chave, é assim que os gestores entendem a engrenagem. Se for só em operação, eles vão falar, não, mas eu tenho outro que substitui. Agora, quando a gente pega ali no bolso, aí a coisa começa a mudar um pouco, eles começam a ter um interesse maior. Então, qual que é a nossa estratégia? É colocar tudo em reais. E vem dando certo, graças a Deus. Isso. Turnover. Hoje, as empresas não têm essa cultura de fazer custo de turnover. Mas o turnover alto é caríssimo, gente. Ele quebra uma empresa, dependendo. E as empresas não têm essa noção de turnover. E uma das coisas que a gestão do risco psicossocial faz, vocês viram ali? 40% de redução de turnover. Isso aqui são dados de outros países, né? Claro, que a gente está começando no Brasil agora. Mas vejam, é só começar a fazer, que vai, né? Gente, o resultado vem, o retorno vem. E essa questão de você, eu não sei se eu falei, mas a OMS fala, cada $1 investido em desenvolvimento humano, e principalmente saúde, seja física e mental, retornam-se $4 para a empresa. Né? Então, vejam, é muito significativo. E o ROI é interessante porque a empresa, muitas vezes, ali, ela acha, né, como você falou, é uma despesa, né? Então, ela sempre vai ver, principalmente os times, né, de desenvolvimento, enfim, educação, treinamento, então, eles acham que aquilo tudo ali é bobagem, né, que é só gastos, só custos. Mas, se eles não conseguem medir isso, por isso que eu falo, Felipe, que a gestão do risco ela vai trazer essa medição, essa mensuração sistematizada. Então, você vai conseguir trazer dados para a reunião. Você vai falar, olha, comecei a fazer aqui, gestão de risco psicossocial, fiz o primeiro ciclo, pá, implementei a ação, 3, 4 meses, fiz o segundo ciclo, pá, implementei a ação, foi assertiva, não foi? Sabe, você vai mudando e ajustando as rotas, mas você consegue chegar na direção ou em qualquer reunião de equipe, de gestão, enfim, de liderança, e falar, olha, os dados eram estes em 2025. 2026, 2027, os dados são esses. O que você me fala disso? Então, decisão baseada em dados. O ROI, qual que é o ROI? Diminuiu isso, diminuiu aquilo, sei lá. Né? Você vai demonstrando com números mesmo, indicadores. Até hoje, no Brasil, a gente nunca fez isso. Pouquíssimas empresas fazem isso. Né? Então, bom, ficaria aqui, gente. Esse assunto não esgota, porque eu adoro falar sobre isso. Mas o horário já está estendido, mas agradeço demais as contribuições, viu, Felipe? Todo mundo aqui que contribuiu, Flávia, algumas pessoas já saíram, mas obrigada mesmo, viu? Amanhã a gente tem nossa última aula, tá? A gente gostaria muito de ouvir vocês, feedbacks, compareçam e vai ter uma surpresinha no final. Então, eu espero vocês. Amanhã a gente vai apresentar, inclusive, uma ferramenta muito legal de que ajuda nessa gestão mais automatizada, e vocês vão conhecer aí, enfim, mais uma possibilidade também de atuação, né, que possam auxiliá-los aí nessa jornada. Tá bom? Muito obrigada. Até amanhã. A gente se vê às 7h30. Obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Boa noite.